O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Queridos irmãos, neste 25º domingo do tempo comum, sequenciamos ouvindo o Evangelho de Marcos. Todos os domingos deste ano, com exceção de alguns domingos, a igreja nos dá a oportunidade de sermos conduzidos de maneira catequética por um evangelista que nos mostra o caminho para chegar até Jesus. E o Evangelho de Marcos, como nós estamos ouvindo ao longo dos domingos, ele está no centro daquilo que é a mensagem e o ensinamento de Jesus. No domingo passado nós vimos a grande pergunta que nosso Senhor faz a seu respeito, e os apóstolos, de maneira especial o apóstolo Pedro, respondendo e dizendo que ele é o Messias. Após esta bonita profissão de fé do apóstolo Pedro, então Jesus começa a ensinar e a falar a respeito daquilo que é o seguimento, como ser verdadeiramente discípulo. E hoje o Evangelho continua nesse sentido. Eles atravessaram a Galiléia e estavam indo na direção de Cafarnaum. E ao longo do caminho Jesus está ensinando os seus discípulos. E sobre o que Jesus está ensinando? Sobre a cruz. O Filho do Homem vai ser entregue, eles o rejeitarão, eles o matarão. Então Jesus tem um ensinamento para os discípulos daquilo que é a verdade a seu respeito. Ele é o Messias, que veio oferecer sua vida, veio entregar sua vida na cruz para redimir e salvar a todos nós. Então a cruz é a centralidade da mensagem de Jesus. Vamos pensar, Jesus está como numa espécie de uma escola, ensinando os seus discípulos. E nessa escola a matéria principal é a cruz. É preciso aprender o significado da cruz. Só que Jesus está falando sobre isso, e os discípulos, diz o Evangelho, versículo 32, não compreendiam estas palavras. Por isso Jesus precisa insistentemente ensinar os seus discípulos que ele vai sofrer, ele vai passar pela cruz, não tem como. A condição indispensável para se chegar à felicidade eterna é passar pela cruz. Isso já foi falado no domingo passado,
Isso é reforçado agora, e Jesus vai constantemente reforçar esta ideia. E isso precisa também impregnar na nossa cabeça. Não é possível ser católico, não é possível ser cristão, se nós não estivermos unidos à cruz. A verdadeira religião é aquela que abraça a cruz. É claro que todos nós, naturalmente, temos medo da cruz. Ninguém aqui gosta da cruz. Ou seja, ninguém gosta de sofrer. A cruz, ela é fonte de sofrimento, evidentemente. Como nós, a nossa natureza, a nossa carne, ela não gosta do sofrimento, naturalmente a gente não quer experimentar o sofrimento. E isso também acontece com os discípulos. É natural que eles não queiram viver este drama que é o sofrimento. Mas, meus irmãos, isso precisa cair no nosso coração. A vida cristã é uma união íntima com Deus através da cruz. E não é possível se unir à cruz sem o sofrimento. Essa é uma verdade. Queira ou não queira, você aceite ou não aceite, você vai ter que passar por ela. E os sofrimentos são os mais adversos na nossa vida. Então, essa é a mensagem principal de Jesus. Só que ela precisa ser repetida constantemente, porque nós somos de memória fraca. Nós nos esquecemos. Facilmente, hoje talvez após a missa, você pode estar ouvindo essa homilia, ouvindo essa pregação, sair daqui e ter um dia muito legal, mas chegar no final da tarde e ser surpreendido por algum drama. E você não se lembrar de que hoje pela manhã você ouviu que a mensagem principal, central da fé é o sofrimento. É a cruz. E é como eu disse no domingo passado, não se trata de masoquismo. Você não precisa procurar sofrimento. Você precisa só apenas entender que os sofrimentos que, porventura, vierem à sua vida, você precisa aceitar com docilidade. Senhor, eu quero o que tu queres, mesmo que isso doa, mesmo que isso venha me ferir. Compreendido isto, nós vemos no Evangelho que os discípulos eles perdem um pouco o foco. Jesus está falando o quê? Sobre a cruz. E o que os discípulos estão lá atrás conversando? Sobre outros assuntos. Naturalmente, né, a gente vai para a escola, o professor está lá ensinando a disciplina, e a gente acaba divagando, porque talvez, esse assunto aí está chato. Jesus está falando da cruz. Naturalmente, os discípulos, não estou para a cruz hoje não quero saber de sofrimento não, né? Então deixa o nosso Senhor falar e vamos discutir outra coisa. E qual era a discussão dos discípulos? Aquela que todos nós nos agradamos. Quem de nós é o melhor? Quem de nós é o primeiro? Isso seria um assunto muito mais interessante para a gente conversar, não é? Quem aqui é a pessoa mais top, que tem mais privilégios, que tem mais rentabilidade financeira, quem é aquele que melhor aqui se dá nas redes sociais, né, com os likes, com as curtidas. Isso seria um assunto muito mais agradável do que a gente vir aqui para ouvir a dinâmica do sofrimento, a dinâmica da cruz. Mas Jesus, ele sutilmente pergunta para os discípulos: o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles ficam meio acanhados, né? Mas pelo caminho eles tinham discutido quem era o maior. E aí Jesus novamente faz uma advertência aos discípulos: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Esta é uma realidade que é muito difícil, né? É por isso que Jesus, ao concluir sua vida nesse mundo, ele antecedeu esse momento da sua entrega reclinando e lavando os pés dos discípulos. Se eu, mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Se o Senhor e mestre desceu para lavar os pés
que mostra a nossa condição mais baixa, mais pequena. Nosso Senhor fez isso, nós somos convidados também a fazer a mesma coisa. Mas isso não é um assunto interessante, né? Ser servo, ser discípulo, se abaixar. O assunto mais interessante é quem é o maior, ou quem é o maior, ou melhor. Então, meus irmãos, aqui nesse domingo nós somos convidados a pedir ao Senhor que nos dê essa graça que Jesus nos ensina, que é a humildade. A humildade de saber acolher os desígnios de Deus, mesmo quando os desígnios de Deus contrariam a nossa natureza. E quando eles contrariam a nossa natureza? Quando uma verdade de Deus manifesta na nossa vida e nós não queremos aceitá-la, nós nos rebelamos. Às vezes as pessoas brigam com Deus. Já viram pessoas que brigam com Deus? Pessoas que se revoltam contra Deus, pessoas que se afastam da igreja porque Deus não atendeu o meu pedido. Isso só denota uma coisa que os discípulos também tinham: infantilidade. Isso não significa uma maturidade na vida cristã. São Paulo diz que nós precisamos chegar à estatura de Cristo, ou seja, chegar a um nível mais elevado. Claro que para chegar a um nível mais elevado nós precisamos da graça. Sem ela nós não somos nada. Mas nós não podemos ficar nessa infantilidade, brigando com Deus. Veja, quem você é para brigar com Deus, para se rebelar contra Deus? Essa guerra está perdida. Então você precisa dobrar a servil, dobrar sua cabeça e dizer: Senhor, eu quero o que tu queres, mesmo que isso doa. Pensa no maior sofrimento da tua vida. Pensa nas maiores cruzes que você tem enfrentado. Essas cruzes podem ser dolorosas, mas elas não são nada perto da cruz de Cristo. Perto do sofrimento de nosso Senhor, por mais dolorosa, por mais difícil que seja a cruz, e cada um sabe a cruz que carrega, e nós não podemos mensurar, medir as cruzes. A sua cruz é maior que a minha. Não dá, porque cada um é único e irrepetível, então não dá para mensurar a capacidade que cada um tem para carregar a sua cruz. O fato é que a cruz de nosso Senhor, ela levou toda a nossa condição pecaminosa, ou seja, todos os nossos pecados, para nos salvar. Logo, ela é uma cruz muito mais pesada, muito mais dolorosa. Pensamos ao Senhor que nesse domingo nos ensina, ao abrirmos esta novena de nossa patrona, Santa Teresinha. Santa Teresinha tinha uma frase muito interessante, né? Que ela queria sempre o último lugar, porque por esse lugar ninguém briga. Quem que briga pelo último lugar? Ninguém. Todo mundo quer o pódio, não é? Se nós estamos numa corrida, nós queremos o primeiro lugar. Se nós estamos num jogo, num evento, onde existe uma competição, naturalmente a gente quer o pódio, medalha de ouro. Santa Teresinha, busque o último lugar, porque por ele ninguém briga. Aí você não sofre. Porque o último lugar é o lugar do servo. O primeiro lugar é o lugar daqueles que buscam ser melhores e maiores. Seja o último. Porque é isso que Jesus diz: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, Jesus toma uma criança, coloca no meio deles, abraça a criança e diz: quem acolher uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. Naturalmente, Jesus está dando o exemplo da criança, porque justamente a criança, ela é capaz de ser abraçada e na sua simplicidade não exige nada. A pureza do coração de uma criança é genial. E é isso que nosso Senhor está dizendo, nós precisamos buscar esta pureza de coração. Que ao abrirmos essa novena com aquela que é pura, Santa Teresinha tinha um coração puro. Ela mesma dizia, né? Tudo é puro quando o meu coração é puro. Às vezes a gente só vê maldade nas coisas porque a maldade está impregnada dentro de nós. Se nós estamos revestidos de pureza, de boas intenções, evidentemente que a gente não vai ver maldade, porque existe pureza no nosso coração. E Santa Teresinha é caracterizada por uma das santas de maior pureza, um coração puro. E se nós queremos ser santos, como nosso Deus é santo,
Como recorda Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem verá a Deus? Aqueles que têm coração puro. Peçamos a Santa Teresinha esta graça ao abrir essa novena, da simplicidade, de buscar o último lugar e de termos um coração simples, humilde, pequeno, para que nessa novena, nossa comunidade paroquial, nosso santuário e tantas pessoas que virão nesses dias ao nosso santuário, possam receber deste lugar muitas graças, bênçãos, que elas sejam derramadas copiosamente sobre a nossa vida e haja, meus irmãos, uma grande transformação interior no nosso coração. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, vamos nos colocar em pé.